Fatorial. O que é o fatorial de um número? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Bruno e aqui eu apresento o exercício das matérias de exatas. Se esse conteúdo pode te ajudar nos seus estudos, já se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo novo. Mas afinal, o que é o fatorial? O fatorial de um número é a multiplicação dele por todos os antecessores até o 1. Por exemplo, 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então você sempre sai dele e vai diminuindo até o 1, multiplicando todos os termos. Nas operações com fatorial, é importante lembrar que o fatorial antecede as operações, seja multiplicação, soma e subtração. Então a gente teria que fazer todos os fatoriais e depois essa operação. No caso da divisão, ela é uma exceção. A gente pode simplificar, por exemplo, 8 fatorial e 5 fatorial. A gente não precisa fazer o 8 até o fim, depois o 5 até o fim. Porque 5 fatorial dividido por 5 fatorial, a divisão de um número por ele mesmo sempre dá 1. Então a gente multiplica os outros. É o único caso que a gente pode fazer a simplificação. Agora vamos para alguns exemplos? 5 fatorial. Como que a gente resolve isso? Isso é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 2 dá 120. 120 vezes 1, 120. E o 7 fatorial? Como que a gente faz? O raciocínio é o mesmo, só que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que dá isso? 7 vezes 6 dá 42. 42 vezes 5 dá 120. 120 vezes 4, 840. 840 vezes 3 dá 2.520. 2.520 vezes 2 dá 5.040. 5.040 vezes 1, 5.040. Aqui a gente tem uma soma de dois fatoriais. Como que a gente faz isso? A gente resolve o primeiro fatorial, resolve o segundo fatorial e depois soma os resultados. Então vamos lá. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mais 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. 24 vezes 1 dá 24. Mais 5 vezes 4 é 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. E agora 24 mais 120 dá 144. Aqui a gente tem uma subtração de fatorial. Como a gente faz? Calcula os dois fatoriais e depois faz a subtração. Então, 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 menos 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então vamos ver esse aqui primeiro. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2 dá 720. 720 vezes 1, 720. Menos 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. 24 vezes 1, 24. 720 menos 24, 696. Aqui a gente tem uma multiplicação de fatorial. Como que a gente faz? A gente calcula o primeiro fatorial, calcula o segundo fatorial e depois multiplica os resultados. 3 fatorial como que fica? 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso vezes 6 fatorial, que dá 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 1 dá 6. Vezes 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. Agora, 6 vezes 720 dá 4.320. Aqui a gente tem uma divisão de fatoriais. Nesse caso, a gente não precisa fazer o 8 fatorial inteiro, depois o 5 fatorial e resolver toda essa conta. A gente pode abrir o 8 até ele chegar no 5 fatorial. Então, como ele vai ficar? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. A gente pode parar aqui, no mesmo valor do denominador. E isso a gente divide por 5 fatorial. Divisão de termos semelhantes, a gente anula, porque dá 1. Então, como vai ficar? 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336. Vocês viram que o processo é o mesmo. A gente faz primeiro o fatorial e depois a outra operação. A única exceção é a divisão, que a gente faz o fatorial até simplificar. E na divisão, a gente poderia fazer os fatoriais inteiros, descobrir seu valor e depois fazer a divisão. Só que aumentaria muito a conta. A gente teria que fazer o 5 fatorial aqui, o 5 fatorial aqui, depois fazer essa divisão enorme que vai ficar. Então a simplificação ajuda muito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e agora que você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like e nos comentários uma sugestão para um próximo vídeo. Abraço, até o próximo vídeo.